Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é muito interessante, é muito óbvia, mas a resposta não é tanto assim. Trabalhar de graça? Quem quer trabalhar de graça? Ninguém quer nem trabalhar, muito menos de graça. Mas a gente vai ver que apesar de aqui ter um trabalho convencional como exemplo, né, do que é trabalhar, e aí não pode ser de graça, a pessoa precisa sustentar, mas a gente fala sobre trabalhar para Hashem. Já estou dando um bizu logo desde o começo. Trabalhar para Hashem, trabalhar para Deus, aí sim, o nível mais elevado é quando a gente faz isso de graça. A gente tem um exemplo entre a gente, que é o trabalho incansável, dia e noite, sem medir esforços, com alto sacrifício, e que não se recebe nada em troca, que é o trabalho de uma mãe. A nossa mãe. A mãe faz tudo por nós, fica acordada, dá do seu para o filho e em nenhum momento recebe um salário por isso. Então, esse é o trabalho, um exemplo de um trabalho que é de graça, que é o que tem mais recompensa e mais resultado e maior prêmio. A gente vai ver isso no nosso trabalho para Hashem, como deve ser assim, e assim que está indicado nossa Parashá. A gente está na Parashat Lech Lechá, essa é a primeira Sirá do Rebbe de Lubavitch. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 25 dos seus livros de Sirot, discursos racídicos. A gente está no livro Bereshit, que a gente acabou de começar. Bereshit é o primeiro livro da Torá, esse é o capítulo 12, Yud Beit. Então a Parashat Lech Lechá começa Hashem falando, Vayomer Hashem el Avram, ainda era o nome Avram, Abrão, Lech Lechá, saia para ti, vá da sua terra, Me'atzechá, do seu país, Mimolaterra, Beitavira, da casa dos teus pais, ela Ares Asher Areka, para a terra que eu vou te mostrar. Depois Hashem promete várias coisas para Abraham. Ve'eschal Gadol, eu vou te fazer um povo grande, Vavarechecha, eu vou te dar bênçãos, Vagadla Shmecha, teu nome vai aumentar, Ve'ebrachai, você vai ser uma bênção. O Ramban diz que a Parashá não explicou, Ramban Nachmanides não explicou tudo, pois não tem sentido Hashem prometer coisas boas como essa, que vou te fazer um povo grande, vou te dar bênçãos, aumentar o teu nome, etc e tal, se ele deixar a terra dele. Qual é a relação, qual é a proporção, qual é o sentido, a lógica de sai da tua terra que eu vou te dar um monte de coisas boas? Tem uma coisa a ver com a outra. A Torá não explica antes que Abraham servia a Hashem, que era um tzadik, né, uma pessoa justa, que era tamim, que era uma pessoa íntegra, completa. Então o Rambam traz essa questão. Qual é o sentido de Hashem falar para ele sair, deixar a sua terra, e aí vai dar um monte de coisas boas para ele, né, sem antecipar, porque está dando algum tipo de recompensa para Abraham. Sem falar que ele era uma pessoa boa, etc e tal. Então, o que tem relação uma coisa com a outra? O Ramban explica também que é costume colocar uma condição antes de propor um prêmio, né? Uma motivação para ganhar um prêmio, como ele faz com David, com Shlomo, né? Hashem faz, como tem na Parashat Berukotai, se vocês seguirem os meus estatutos, vocês vão receber chuva na hora certa e tal. Ou então em Dvarim fala Im Shamot Tishmeu, que se vocês vão ouvirem aos meus mandamentos, como fala para Yitzhak, que o Rambam traz aqui no final, que eu estou te dando isso por causa do seu pai, Abraham, que é o meu servo, etc. Mas não por sair da terra natal você vai ganhar algum prêmio. Então não tem muita relação. O Ramban depois explica que Abraham sofreu muito em Ur Kasdim, na sua terra natal, por causa da fé em Hashem. Ele tinha fé em Hashem, por isso botaram ele num poço, botaram ele na fornalha, assim por diante. Então Hashem quis tirá-lo logo disso, né, desse sofrimento, mas ao mesmo tempo não quis se prolongar contando todos esses assuntos ligados aos outros povos. Então, é o que o Ramban explica.
e Moraot fizeram muitas coisas ruins com eles por causa da sua fé em Hashem. Então, falou isso de forma muito curta, sem se estender muito. Então, Ramban dá uma pequena explicação. Mas por que não falar de modo curto que ele era um tzadik e pessoa íntegra, etc e tal? Como ele fez com Noah, Hashem faz com Noah. No seu começo fala Noah ish tzadik, tamim habitorotav, no começo da Parashat Noah. Também no final de Parashat Bereshit fala e Noah masachen bnei Hashem. E Noah agradou a Hashem. Ainda mais Abraham, que ele é conhecido nos Midrashim, dos nossos sábios, por ser um tzadik, etc., e com total Mesirut Nefesh, entrega total para Hashem. Ainda em Ur Kasdim, quando ele se jogou na fornalha e tal, em Haran, e isso causou Hashem o escolher por fazer o Lelechá e levá-lo para a terra de Israel. E no final de Noah, só coloca Abraham dentro da família de Terah, não fala nada especial sobre ele. Ele é um como os outros, Nahor, etc. Ele todo Terah olid et Avram, et Nahor, vet Haran. Então, é só isso que fala no final da Parashat Noah. O começo do povo judeu veio justamente de Avraham Avinu, do patriarca Avraham. Como está escrito em Hezquiel, no capítulo 33, Errad aí Avraham. Avraham era um. Era único na terra. Era único no país e mesmo na casa dos pais. Pelo fato de começar a história por ler Lerá, e não antes, quando ele já fazia sacrifício para Hashem, já conhecia Hashem, já era considerado um tzadik, etc., se entregou para Hashem há muito tempo e divulgou isso para o mundo inteiro com entrega total, é o começo em Ler Lerá, que enfatiza a essência de Avraham e de cada judeu. Em todos os povos, contrariamente, o começo é com a razão. Então, eles se ligam com Hashem e cumprem seus mandamentos. Mas com o povo judeu, a ligação é porque Hashem nos escolheu. É acima da lógica. Como vem pelo lado do Criador de Hashem, entende-se que não somos apenas mais um tipo na criação que se tornou mais perto de Hashem. É uma coisa completamente diferente. É de cima para baixo. É uma coisa que é além da compreensão da razão dos motivos. Não só nossa alma é uma parte de Hashem de verdade, Helek Elokah Mimal Mamash, pois mesmo o corpo também foi escolhido. O Banu Barrada, quando Hashem escolheu o nosso povo, escolheu o corpo do judeu. E as diferenças que tem entre as mitzvot para um judeu e Bnei Noach não só quantitativas. Aqui tem 7, aqui tem 613. As mitzvot para o Bnei Noach, para os filhos de Noach, são mais ligadas com a povoação do mundo, com o refinamento da pessoa, que o ser humano seja próprio, o mundo seja próprio, se comporte devidamente. As mitzvot para os judeus são diferentes, não são só isso. É uma conexão e união com Hashem, com o Criador, com o infinito. Assim como as criaturas não ocupam espaço, também o que fazem não afeta Hashem. As nossas mitzvot são porque Hashem assim escolheu e ordenou. É isso que a Torá enfatiza com o primeiro judeu, que sua grandeza não começa com a sua Torá e com os seus bons atos. O seu principal é se aproximar de Hashem por vontade e força própria, simplesmente e de forma pura. Então Hashem mandou e ele obedeceu. Tão simples, literalmente, quanto isso. A Torá está ligado com a linguagem de Horaá, de orientação prática para o nosso dia a dia, para todas as gerações, inclusive hoje, nos nossos tempos. Não é só estudo e aprendizado, como as pessoas são. Né? Ainda mais com relação aos patriarcas. A gente aprende como fazer, como tem o Ramban, de novo, no versículo 6, que fala que tudo que aconteceu com os nossos patriarcas são um siman, uma indicação para os banim, para os filhos, que somos nós. Por isso que o Sefer Bereshit inteiro e o que está escrito na Torá se estende com as histórias, literalmente contos das viagens, de cavar poços, todos os outros assuntos que aconteceram com os patriarcas. A gente pode pensar, isso parece ser adicional, parece ser à toa, parece ser de graça. Qual o resultado disso? Para que serve isso? Mas é uma forma de nos ensinar, orientar. O que aconteceu com eles é o que vai acontecer com a gente e como a gente deve fazer quando acontecer com a gente. Ler Lechá de Avraham
Assim deve ser nosso comportamento com Hashem hoje. Podemos pensar que para poder cumprir as mitzvot e nos aproximar de Hashem, precisamos antes estudar sobre o judaísmo, sobre as leis da Torá e suas mitzvot, especialmente sobre Hashem, estudar Hashem, conhecer Hashem, entender Hashem. Entender a ligação de Hashem com o mundo, no geral e no particular, com o povo judeu. O significado de cada mitzvah no geral e em particular, etc. O significado de cada mitzvah no geral e em particular, etc. Quer dizer, precisaria de uma preparação, um condicionamento apropriado de conhecimento de todos esses assuntos no detalhe, e só então poderíamos começar a cumprir as mitzvot de Hashem na forma certa. Se fosse assim, então, quando a gente encontrasse um judeu que até então não era ligado com o judaísmo, não só no cumprimento das mitzvot, na prática, mas mesmo sem qualquer conhecimento sobre o judaísmo, e só sabe que é judeu, a gente poderia pensar que precisaria passar por todo esse processo, acima de entender o significado de cada coisa, de entender quem é Hashem, as leis, etc., no detalhe, para então só depois começar a cumprir as mitzvot. Não podemos impedir o cumprimento na prática antes de entender. Precisa antecipar o nascer ao nishma. Fazer e depois entender. Mesmo um judeu que já guarda a Torá e mitzvot, já tem conhecimento da parte revelada e oculta da Torá, já conhece Hashem intelectualmente, já tem amor e temor por Hashem, quando vai cumprir uma mitzvah, deve saber que o principal, o começo e a fonte é que fará isso porque é um mandamento de Hashem. Lerá. A gente fala em todo o cumprimento de mitzvot. Hashem que chama mitzvot, vetzivano. A gente faz a mitzvah porque Hashem não mandou pra gente, sem ser por conhecer, entender e ter ponderações sobre o que a gente está fazendo. É só porque foi mandado. Se Hashem, como está escrito no Torá, se Hashem mandasse a gente cortar lenha, a gente faria isso com o mesmo entusiasmo, o mesmo mau sacrifício que a gente faz numa mitzvah de acender vela de Shabbat e colocar tefilin. Todas as outras grandezas no seu serviço são somente dentro dos limites das criaturas, que é o limite do conhecimento, do amor e temor que cada um tem. Justamente pelo cumprimento das mitzvot de Hashem, a gente se integra na luz de Hashem, a gente se une completamente com Hashem. Por isso que Hashem fala para a gente sair, fala de Avraham, mas é para todos nós. A gente sai da nossa terra, Mertzerá, que está ligado com as nossas vontades próprias e fazer a vontade de Hashem. Sair do nosso país está ligado com nossos atributos emocionais. O que a gente sente não é o que a gente sente, a gente faz porque a gente foi ordenado. E sair da casa dos nossos pais está ligado com a avó, está ligado com o Hormá, com as razões. A gente não faz porque tem algum motivo especial. A gente faz porque é assim o mandamento. Mesmo quando a gente conhece tudo isso, a gente tem tudo isso, a gente faz porque a gente foi mandado. Vale para qualquer judeu, o mais simples ao mais intelectual e o mais preparado. A gente, então, vai para a terra que Hashem nos mostra, que é a vontade de Hashem. Terminando, a gente tem, então, a resposta ao Ramban, no primeiro que fala, como é que pode? Não tem comparação entre sair da terra e receber todas as coisas boas que Hashem está mandando. Não é proporcional. O prêmio não é de acordo com os limites do mundo. É acima disso. Só porque é a vontade de Hashem. Não tem uma proporcionalidade. É ilimitado. Vemos isso na essência dos prêmios. As brachot que Hashem promete pra gente. Tudo vem de Hashem. Hashem vai fazer a gente de um povo grande. É Ele que faz a gente. Não é o nosso mérito, não é o nosso estatuto, não é a nossa preparação e arranjo para isso. Hashem vai nos dar as brachot. A gente ganha a guerra porque Hashem faz com que a gente ganhe. A gente se prepara, mas é Ele. A gente faz porque Ele quer. É para a vontade dEle. E Ele nos dá as brachot. Que a gente já possa receber a maior brachá na prática, que inclui a terra que foi prometida para Avraham Avinu, de Kenizi, Kadmoni, com a redenção verdadeira e completa, através de Mashiach Tzidkeinu, agora, logo em nossos dias, Merav Ameinu, now, mamash. Shabbat Shalom, Mashiach, now.